Você já se perguntou por que aquela sensação de pernas pesadas e fracas tem se tornado mais frequente? Sabe, aquela dificuldade para subir um lance de escadas que antes era tão fácil, ou a insegurança ao levantar-se da cadeira depois de um tempo sentado. Essa perda de força nas pernas não é apenas um sinal comum do envelhecimento. Para muitos de nós, ela afeta diretamente a nossa independência, a nossa mobilidade e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. É uma realidade dolorosa, não é? A verdade é que muitos de nós estamos, sem saber, a sabotar a nossa própria força muscular através de algo que parece inofensivo e até mesmo saudável. Alguns dos nossos frutos favoritos. Pode parecer surpreendente, mas certos frutos, quando consumidos de forma excessiva ou de uma maneira específica, podem estar a contribuir para a inflamação no corpo, a dificultar a recuperação muscular e até a interferir na sua capacidade de manter a vitalidade e a força nas pernas. Não se trata de demonizar a fruta, que é essencial, mas de fazer escolhas mais inteligentes e informadas, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso corpo muda. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar os 7 frutos que, apesar de parecerem aliados da saúde, podem estar a destruir a força das suas pernas. Vamos explicar o porquê e o que pode fazer a respeito. Fique até o fim, pois a informação final pode surpreendê-lo e mudar completamente a sua forma de pensar sobre a sua alimentação e a sua força física. Vamos começar a desvendar este mistério e falar sobre o primeiro grupo de frutos que merecem a sua atenção, especialmente se a força das suas pernas é uma prioridade. O primeiro fruto da nossa lista é a manga. A manga. Tão suculenta, doce e cheia de sabor, é uma delícia tropical amada por muitos. É celebrada pelas suas vitaminas, como a C e a A, e pelos antioxidantes que oferece, ajudando a proteger as células do corpo. Mas aqui está o segredo que nem todos conhecem. Uma manga madura de tamanho médio pode conter entre 30 a 45 gramas de açúcar, o que é uma quantidade considerável, especialmente para o nosso corpo que já não processa os açúcares tão eficientemente como antes. Este açúcar é principalmente frutose, e embora a frutose da fruta seja natural, em grandes quantidades, especialmente sem o balanço certo de proteínas e gorduras, pode sobrecarregar o fígado. Quando o fígado é inundado com frutose, parte dela é convertida em gordura, um processo que pode levar a um aumento da inflamação sistêmica no corpo. A inflamação crônica é um inimigo silencioso dos nossos músculos. Ela dificulta a recuperação muscular, impede a síntese de proteínas, que é essencial para construir e manter a massa muscular, e pode até acelerar a sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular associada ao envelhecimento. Pense nisto. As suas pernas precisam de um ambiente propício para se repararem e fortalecerem. Se o seu corpo está constantemente a lutar contra a inflamação induzida por um excesso de açúcar, essa energia vital é desviada da manutenção muscular. Para continuar a desfrutar da manga sem comprometer a sua força nas pernas, a chave é a moderação. Em vez de comer uma manga inteira de uma vez, experimente uma porção menor, talvez 1/4 ou metade da fruta. Consuma-a como parte de uma refeição ou lanche que inclua proteínas e gorduras saudáveis, como umas nozes ou iogurte natural. A proteína e a gordura ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, diminuindo o impacto da frutose e permitindo que o seu corpo use o açúcar de forma mais eficiente, sem o pico inflamatório. Seguindo em frente, as uvas são as próximas na nossa lista. Que maravilha são as uvas, não é? Pequenas explosões de doçura, perfeitas para um lanche rápido ou para acompanhar um queijo. São ricas em antioxidantes, como o resveratrol, que é amplamente elogiado pelos seus benefícios para a saúde do coração e longevidade.
No entanto, quando falamos de açúcar, as uvas são campeãs. Uma taça de uvas pode conter cerca de 23 gramas de açúcar, e é tão fácil comer uma taça inteira, ou até mais, sem sequer nos darmos conta. Devido ao seu tamanho pequeno e à facilidade com que as comemos, é muito fácil exceder a quantidade recomendada e, de repente, ter ingerido uma dose significativa de açúcar. O problema com o elevado teor de açúcar das uvas, assim como com outros frutos de alto índice glicêmico, é o seu impacto nos níveis de açúcar no sangue. Um aumento rápido do açúcar no sangue, seguido de uma queda brusca, pode levar a uma sensação de fadiga e cansaço, diminuindo a sua energia para atividades físicas. Mais importante, picos frequentes de açúcar no sangue podem contribuir para um estado de inflamação crônica de baixo grau e resistência à insulina ao longo do tempo. A resistência à insulina não só afeta a forma como o seu corpo usa a glicose para energia, mas também pode interferir na capacidade dos seus músculos de absorver aminoácidos para reparação e crescimento. Isso significa que, mesmo que esteja a consumir proteína, o seu corpo pode não estar a utilizá-la de forma otimizada para manter ou construir a força nas suas pernas. Para desfrutar das uvas de forma inteligente, o truque é a porção. Em vez de comer um cacho inteiro, contente-se com um pequeno punhado. Emparelhe-as com um pedaço de queijo, umas amêndoas, ou adicione-as a uma salada com proteína para abrandar a absorção do açúcar. E, se possível, opte por uvas mais escuras, que geralmente têm mais antioxidantes e um índice glicêmico ligeiramente menor do que as variedades muito claras. Por último, mas não menos importante para este segmento, temos a banana madura. A banana é um alimento básico em muitas dietas e por boas razões. É uma excelente fonte de potássio, que é crucial para a função muscular e para a saúde cardiovascular. Também fornece fibras e energia rápida, sendo uma escolha popular para antes ou depois do exercício. Mas a palavra-chave aqui é madura. À medida que a banana amadurece, o amido que contém converte-se em açúcares simples, tornando-a muito mais doce e aumentando o seu índice glicêmico. Uma banana madura média pode conter cerca de 14 a 19 gramas de açúcar. Se considerarmos que muitos de nós comem bananas no seu pico de doçura, estamos a falar de um impacto significativo no açúcar no sangue. Para os idosos, que muitas vezes já enfrentam desafios na regulação do açúcar no sangue e na manutenção da massa muscular, o consumo excessivo de bananas muito maduras pode ser contraproducente. Os picos de glicose não só contribuem para a inflamação e a resistência à insulina, como já mencionamos, mas também podem diminuir a eficiência da síntese proteica muscular. Além disso, se a sua dieta é rica em alimentos de alto índice glicêmico e pobre em proteínas, o seu corpo pode estar a queimar mais rapidamente os seus reservas de glicogênio, sem um reabastecimento adequado para os músculos, levando a uma sensação de fraqueza e falta de resistência. Para tirar o máximo proveito da banana sem prejudicar a força das suas pernas, opte por bananas que estejam apenas ligeiramente maduras, com um pouco de verde na ponta. Estas contêm mais amido resistente, que é melhor para o açúcar no sangue e para a saúde intestinal. Ou, se preferir bananas bem maduras, coma-as com um punhado de nozes, sementes de chia ou com um iogurte grego. A combinação de fibra, proteína e gordura irá moderar o pico de açúcar e proporcionar uma libertação de energia mais sustentada, dando aos seus músculos o suporte de que precisam. Agora que já abordamos estes 3 frutos e como o seu consumo pode impactar a sua força nas pernas, vamos continuar a nossa jornada e descobrir outros frutos que merecem a sua atenção para uma vida mais forte e independente. Continuando a nossa conversa sobre como as suas escolhas alimentares, especificamente de frutos,
podem estar a influenciar a força das suas pernas, vamos agora focar-nos em mais 4 frutos que, apesar de serem populares, requerem a sua atenção. Entender o porquê é fundamental para que possa fazer escolhas conscientes e proteger a sua vitalidade. O 4º fruto na nossa lista é o ananás, ou abacaxi, como é conhecido em algumas regiões. Quem não adora o sabor doce e tropical do ananás? É uma fruta fantástica, especialmente rica em vitamina C e numa enzima chamada bromelaína, que é conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Por estas razões, muitas pessoas consideram o ananás um verdadeiro superalimento. No entanto, é precisamente a sua doçura que nos leva a incluí-lo nesta lista. Uma fatia média de ananás pode conter cerca de 16 a 20 gramas de açúcar, predominantemente frutose. E não é incomum ver alguém a consumir várias fatias numa única refeição ou lanche. O grande volume de açúcar no ananás, especialmente quando consumido em excesso e de forma isolada, pode ter um impacto semelhante ao da manga e das uvas nos seus níveis de açúcar no sangue. Picos rápidos de glicose não só levam a uma montanha-russa de energia, mas também promovem a formação de produtos finais de glicação avançada, conhecidos como AGEs. Os AGEs são compostos que se formam quando os açúcares reagem com proteínas e gorduras no corpo, e são conhecidos por contribuir para a inflamação crônica e para o envelhecimento dos tecidos, incluindo os músculos. Músculos inflamados e com tecidos danificados por AGEs são menos eficientes na contração, na recuperação e na manutenção da força. Isso pode traduzir-se diretamente numa diminuição da força das suas pernas. Para desfrutar do ananás de forma saudável, o segredo é, mais uma vez, a moderação. Coma uma porção pequena e combine-o com uma fonte de proteína magra, como frango ou peixe, ou com iogurte natural. A proteína e a fibra ajudam a amortecer a absorção do açúcar, minimizando o pico glicêmico e permitindo que o seu corpo beneficie dos nutrientes sem o impacto negativo na sua força muscular. Avançando para o 5º fruto, temos as cerejas doces. As cerejas, especialmente quando estão na época, são irresistíveis. Lindas, pequenas joias vermelhas que rebentam na boca com uma doçura incrível. São ricas em antioxidantes, como as antocianinas, que são conhecidas por combater a inflamação e até por ajudar na recuperação muscular após o exercício. Mas, tal como a manga e as uvas, a sua doçura vem com um custo: o alto teor de açúcar. Uma chávena de cerejas doces pode conter entre 20 a 25 gramas de açúcar. E, sejamos honestos, quem consegue comer apenas 1 ou 2 cerejas? É muito fácil acabar por comer uma chávena inteira ou mais, rapidamente acumulando uma quantidade significativa de açúcar. O consumo excessivo de cerejas doces, com o seu elevado teor de açúcar, pode contribuir para a carga glicêmica total da sua dieta. Para os idosos, cujo metabolismo já é mais lento e a capacidade de lidar com grandes quantidades de açúcar pode ser comprometida, isso pode levar a problemas. A frutose em excesso pode, como já discutimos, sobrecarregar o fígado e levar à inflamação sistêmica. A inflamação crônica, seja de baixo grau, mas persistente, é um dos principais fatores que contribuem para a perda de massa e força muscular, um processo chamado sarcopenia. As suas pernas precisam de um ambiente celular saudável e livre de inflamações para manterem a sua robustez. Se o seu corpo está a lutar constantemente contra a inflamação, a energia e os recursos que deveriam ser usados para a reparação e fortalecimento muscular são desviados. A dica aqui é simples. Desfrute das cerejas, sim, mas com consciência da porção. Um punhado pequeno,
não uma taça cheia. Considere-as como uma iguaria ocasional e combine-as com outras frutas menos doces ou com alimentos ricos em proteína para equilibrar o impacto do açúcar. E lembre-se, as cerejas ácidas ou ginjas geralmente têm menos açúcar e mais benefícios anti-inflamatórios, sendo uma alternativa interessante. Em seguida, chegamos à melancia. O sexto fruto da nossa lista. É o epítome do verão. Refrescante, hidratante e com um sabor doce que nos transporta para dias de sol. A melancia é composta por cerca de 92% de água, o que a torna excelente para a hidratação, e também contém vitaminas A e C. No entanto, o seu nome não engana. Mela de mel, indicando o seu alto teor de açúcar. Apesar de ser composta maioritariamente por água, uma fatia média de melancia pode ter cerca de 17 a 20 gramas de açúcar. O seu alto índice glicêmico significa que o açúcar da melancia é absorvido rapidamente pelo corpo, causando um pico significativo nos níveis de açúcar no sangue. Este rápido aumento do açúcar no sangue é problemático para a força das suas pernas por várias razões. Primeiramente, os picos de açúcar no sangue podem levar a uma liberação excessiva de insulina. Com o tempo, essa constante exigência de insulina pode levar à resistência à insulina, onde as células do seu corpo se tornam menos responsivas à insulina, tornando mais difícil para o açúcar entrar nas células para ser usado como energia. Quando as células musculares não conseguem absorver glicose eficientemente, a sua capacidade de gerar energia para a contração muscular e recuperação é comprometida. Além disso, a melancia tem um baixo teor de fibra e proteína, o que significa que o seu açúcar é absorvido ainda mais rapidamente, sem o amortecedor que a fibra e a proteína proporcionam. Para desfrutar da melancia sem comprometer a força das suas pernas, a chave é a porção e a combinação. Uma fatia pequena é suficiente. Emparelhe-a com alimentos ricos em proteína e fibra, como queijo fresco, iogurte natural ou um punhado de sementes, para abrandar a absorção do açúcar. E lembre-se que, apesar de ser muito hidratante, a hidratação deve vir principalmente da água e não de grandes quantidades de frutos açucarados. Finalmente, para este segmento, vamos falar sobre as líquias, o sétimo e último fruto da nossa lista. As lixias são pequenas e exóticas, com uma polpa branca e translúcida e um sabor agridoce inconfundível. São apreciadas pela sua vitamina C e outros antioxidantes. Contudo, tal como muitas outras frutas tropicais, as lixias são densas em açúcar. Uma chávena de líquias descascadas pode conter uns surpreendentes 29 gramas de açúcar, o que é mais do que muitas das outras frutas que mencionamos. E devido ao seu tamanho pequeno, é muito fácil comer uma chávena inteira sem grande esforço. O consumo excessivo de líquias, com a sua elevada concentração de açúcares simples, pode ter um impacto substancial nos níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, na sua saúde muscular. A ingestão repetida de grandes quantidades de frutose, em particular, tem sido associada à inflamação do fígado e à resistência à insulina, que são condições que, como já discutimos, podem prejudicar a capacidade do seu corpo de manter e construir músculos. A força das suas pernas depende de músculos saudáveis e bem nutridos, e a inflamação crônica e a resistência à insulina criam um ambiente hostil para o crescimento e reparação muscular. Em vez de simplesmente evitar as líquias, que são um fruto delicioso, a nossa recomendação é a moderação. Desfrute de umas poucas líquias como um deleite ocasional e sempre em conjunto com uma refeição que inclua proteína e gorduras saudáveis para mitigar o impacto do açúcar. Pense nelas como um doce da natureza.
e não como algo a ser consumido em grandes quantidades diárias. Agora que exploramos todos os 7 frutos que podem estar a sabotar a força das suas pernas, é hora de juntar todas as peças e descobrir a verdadeira surpresa por trás destas informações. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas não sem antes reunirmos todo o conhecimento que partilhamos. Percorremos um caminho onde desvendamos a verdade por trás de 7 frutos deliciosos: a manga, as uvas, a banana madura, o ananás, as cerejas doces, a melancia e as líquias. Entendemos que, embora sejam fontes de vitaminas e antioxidantes, o seu alto teor de açúcar e, em particular, de frutose, pode, quando consumido em excesso, promover inflamação crônica, picos de açúcar no sangue e resistência à insulina. Estes processos, como vimos, são inimigos silenciosos da força das suas pernas, dificultando a recuperação muscular, a síntese proteica e a manutenção da massa muscular essencial para a sua independência e vitalidade. A mensagem mais importante aqui não é a de banir completamente estes frutos da sua dieta. Longe disso. Não queremos que se sinta privado de algo que aprecia. O nosso objetivo é capacitá-lo com conhecimento para que faça escolhas mais conscientes e estratégicas. A chave para desfrutar destes frutos sem comprometer a força das suas pernas reside na moderação, no conhecimento do impacto do açúcar e, mais importante, na forma como os combina com outros alimentos. Pequenas porções, aliadas a proteínas e gorduras saudáveis, podem transformar o impacto de um fruto rico em açúcar, tornando-o um aliado e não um sabotador da sua saúde muscular. E agora, para a surpresa que prometi no início deste vídeo. A grande revelação não é que estes frutos são maus, mas sim que a verdadeira força das suas pernas não depende apenas do que evita, mas muito mais do que inclui na sua dieta e, acima de tudo, da sua abordagem holística à saúde. A surpresa é que pode desfrutar destes frutos, sim, mas com sabedoria. E a verdadeira mudança virá quando começar a focar-se proativamente em nutrir e desafiar os seus músculos. O maior impacto na sua força virá de: primeiro, consumir proteína suficiente em cada refeição. A proteína é o bloco construtor dos músculos. Muitos idosos não consomem a quantidade adequada, e isso é um erro grave para a força das pernas. Ovos, peixe, frango, leguminosas, laticínios. Certifique-se de que cada refeição tem uma boa fonte. Segundo, incluir vegetais ricos em fibra e nutrientes. Estes não só fornecem vitaminas e minerais essenciais para a função muscular, como a fibra ajuda a abrandar a absorção de açúcares. Terceiro, manter-se ativo. Sim, mesmo com as preocupações sobre os frutos, nada substitui o movimento. Exercícios de força, mesmo que leves e adaptados, como levantar pesos pequenos, usar faixas de resistência ou fazer exercícios com o peso do próprio corpo, são absolutamente cruciais para estimular os seus músculos a crescer e a manter a sua força. Caminhar é ótimo para a saúde cardiovascular, mas para a força das pernas, é preciso um estímulo de resistência. Quarto, beber água suficiente. A hidratação é vital para a função muscular e para a recuperação. E, finalmente, e esta é uma parte da surpresa, conhecer o seu corpo e ouvir os seus sinais. Todos somos diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Preste atenção a como se sente depois de comer certos alimentos. Ajuste as porções. Faça experiências. O conhecimento é poder, e aplicá-lo à sua própria experiência é o que realmente fará a diferença. Não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes. Não se trata de proibições, mas de equilíbrio.
Lembre-se, pequenas mudanças podem, de fato, fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Cada passo que dá para entender melhor o seu corpo e a sua alimentação é um passo para uma vida mais forte, mais independente e mais plena. Não desanime se sentir que precisa de ajustar os seus hábitos. A jornada para uma saúde vibrante é contínua e cheia de aprendizagens. Eu adoraria saber as suas experiências. Quais destes frutos mais o surpreenderam? Que estratégias já utiliza para manter a força das suas pernas? Partilhe os seus pensamentos, as suas dúvidas e as suas próprias dicas nos comentários abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil e o ajudou a ver a alimentação com outros olhos, por favor, deixe um gosto. E para não perder mais dicas valiosas como estas, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para estar sempre a par dos nossos novos vídeos. A sua saúde é o seu maior tesouro. Continue a viver a sua melhor vida, com pernas fortes e cheias de vitalidade, em cada idade.